Olá, colegas! Meu nome é Juliana Priscila e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar uma explicação a vocês. Eu ainda não consegui editar o vídeo do aniversário do Christian, porque, como vocês sabem, tem cenas com minha tia. Minha tia estava lá e aí eu estou evitando, porque eu não posso falar nisso agora, não posso desabar agora. Eu estou no finalzinho de um contrato aqui no Catar. Tá bem pertinho de eu ir embora e eu preciso ficar bem psicologicamente. Muitas vezes vocês acham que eu sou forte, mas na verdade eu sobrevivo porque eu só não falo sobre o assunto. Eu não vejo foto, não assisto vídeo, eu evito falar sobre o assunto e vou vivendo a minha vida. Mas a partir do momento que eu começo a falar, que eu vou olhar uma foto, que eu vejo um vídeo, que eu vejo ali o jeito que ela tava lá, isso me abala. Então, eu não. Por isso que eu não falo. E é por isso também que eu ainda não editei esse vídeo. Eu até tentei editar é, depois que eu soube da morte dela. Mas quando chegou na parte dela, eu parei. E eu não consegui mais e tá lá, parado. Eu já tô me sentindo um pouquinho melhor pra falar sobre isso. Mas eu ainda não consegui editar o vídeo. Porque quando você começa a editar o vídeo, por exemplo, tem uma cena com ela e tem uma cena que, quando eu vou editar, eu fico pensando assim: por que que nesse momento eu não falei mais com ela? Por que que nesse momento eu não fiquei mais perto dela? Por que que nesse momento eu não conversei mais com ela, já que essa é a última vez que eu vi ela? Sabe? Eu não. A gente fica pensando nesse tipo de coisa, a gente acaba se culpando, sabe? Então, tipo assim, a partir do momento que eu fico assim, numa ocasião que eu estou, que eu tenho que cumprir o contrato, que eu preciso estar diariamente gravando conteúdo, produzindo conteúdo, divulgando a R10 Score, que é o pessoal do contrato que eu estou aqui, a marca R10 Score. Enfim, então a explicação é essa, por isso que eu não postei o vídeo do aniversário do Christian ainda. Provavelmente vocês vão assistir outros vídeos que eu vou gravar como se nada tivesse acontecido, porque esse é meu jeito. E aí depois eu vou soltar o vídeo dele, quando eu tiver melhor para editar, tá bom? Não vou prometer nenhuma data a vocês, mas o meu canal do YouTube, gente, eu registro os meus momentos, tá bom? São momentos que eu acho importante. Então, o aniversário do Christian vai estar aqui, vai estar, não se preocupe, no canal, porque é uma coisa que daqui a alguns anos eu vou sentar na minha sala e vou assistir o dia do aniversário do Christian, como eu faço do aniversário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Sempre eu sento para assistir. Então, tudo que vocês veem aqui são momentos da minha vida que eu sempre, tudo que eu postar aqui são coisas que eu vou sentar e assistir futuramente depois. Então, até sobre ela também é uma coisa que eu vou assistir depois. E outra coisa, sobre o meu pai, como vocês sabem, ele faleceu acho que quase 2 dias antes da minha tia, se eu não me engano foi 2 dias. Foi um baque assim em cima do outro. Eu nunca tive contato com meu pai. É, não adianta dizer os motivos. Apenas ele não acreditava em mim, sabe? Ele nunca acreditou em mim. Nunca, nunca, nunca. Mas eu nunca carreguei mágoa nenhuma dele. Ao contrário da minha irmã. Minha irmã já não falava com ele, sabe? Minha irmã não fazia questão, porque ele abandonou eu e meus irmãos quando nós éramos pequenos. Eu fui morar com minha mãe, que no caso é minha avó, para quem não sabe, quando eu digo mãe é minha avó. E meus irmãos ficaram com minha mãe biológica, né? E aí, enfim, minha mãe descobriu a traição, separou. Ele nunca foi atrás dos meus irmãos, muito menos de mim, que morava com minha avó. Então, assim, eu e minha irmã, as duas mulheres, eram mais afastadas. Meus irmãos, por ser homem, não sei, vocês podem até perceber aí que eles sentiram mais. Meus irmãos sempre iam atrás dele, sempre, sempre, quando via meu pai passando, eles gritavam para meu pai parar. Muitas vezes ele nem parava, mas eu nunca fiz questão, sabe? Então, assim, eu nunca fui próxima dele, nunca, nunca. Nesse finalzinho, para você ver como são as coisas de Deus, né? Nesse finalzinho de vida dele, que a gente nunca sabe que é o final, ele se aproximou mais da gente. Não sei se vocês perceberam, minha mãe é aquela mulher que grava tudo. Tudo que acontece, um peido, ela grava. E aí eu acho que vocês perceberam que ele estava mais presente nos vídeos, né? Porque ele separou da mulher dele, né? Há uns anos. E ele foi morar perto da gente de novo. No caso, perto dos meus irmãos.
E aí teve sim aquela aproximação novamente, é, ele tentando, né? Tentando, tipo, recuperar o que o tempo deixou passar, o que ele não fez antes, querendo ser nosso pai, tipo assim, do nada, sabe? Mas, enfim, eu levei isso numa boa, porque pra mim, pai é quem cria, mas meus irmãos ficaram muito felizes, né? Porque minha mãe também nunca mais casou, nunca teve assim outro pai para meus irmãos e meus irmãos ficaram super felizes. Então eles tinham ali aquele contato com o meu pai biológico diariamente, de um ir na casa do outro. Até quem encontrou meu pai morto foi meu irmão Vinícius. Logo em seguida, Guinho chegou, justamente porque meu irmão foi lá na casa dele, que era uma coisa que tipo, eu não tinha contato. Então, eu fiquei mais ali na parte do ajudar, sabe? Do tá precisando de médico, tá precisando de alguma coisa, chegue. Então, eu não fiquei tão presente, mas eu fiquei mais nessa parte assim. É, eu não tenho, assim, muita coisa pra falar dele. Porque não foi uma pessoa que fez parte da minha vida, sabe? E muita gente não entende. Mas lógico que eu sinto sim, porque é muito estranho você, alguém perguntar, seu pai, sua mãe, você tem que dizer que o seu pai morreu, sabe? É estranho essa sensação, porque antes só dizia, o povo perguntava seu pai, eu dizia, tá lá na casa dele. Hoje não, hoje meu pai faleceu. É estranho você ter que falar isso. Mas enfim, gente, ao contrário da minha tia, né? Que a minha tia, eu, todo mundo via que ela sempre dizia, eu era a sobrinha preferida dela. Eu cresci, ela com eu nos braços dela, ela que cuidava de mim. Minha mãe, que é minha avó, quando eu digo a minha mãe é minha avó, sempre colocava ela pra botar pra dormir. Então, foi assim, de todas as, da minha mãe, da minha outra tia, minha tia Luana, foi a que eu tive mais contato do que até mesmo a minha mãe. Quando a minha tia começou a namorar com moral, eu acho que não sei se eu tinha uns 4 anos de idade, 5 anos, e aí ela dizia a minha avó que ia passear comigo e ia pra casa dele. Então, desde o início do relacionamento dela com moral, eu sempre tive ali, sempre estava cobertando tudo. Então, foi meu sobrinho, Maria, quando eles nasceram, foi uma festa. Então, tipo, foi uma pessoa presente, sabe? Ao contrário do meu pai. Então, eu não sei explicar pra vocês. Tipo assim, quando meu pai faleceu, eu fiquei triste. Mas quando a minha tia faleceu, meu mundo desabou. E eu não sei explicar pra vocês por que eu sinto isso mais que minha tia. Mas eu acredito que seja porque ela foi a pessoa que fez parte da minha vida. Foi a pessoa que gravou comigo quando eu comecei, sabe? Ela que participava dos meus vídeos. Não era ao contrário do meu pai que olhava pra mim e que dizia o que diabo que essa menina tá fazendo, sabe? Que vergonha é essa que ela tá passando. Vocês estão conseguindo entender? Então, a minha tia. A minha tia era muito importante. É, no finalzinho também, por conta daquela confusão que eu tive com minha família, a gente se afastou porque óbvio que ela, por morar vizinha à minha mãe, ela meio que tomou um partido, sabe? Ela ficou do lado da minha mãe porque ela morava vizinha a ela, né? Então, minha tia deu uma afastada, mas sempre eles e minha tia, principalmente, sempre voltam a falar comigo, porque sempre eu tenho que resolver alguma coisa pra eles, então, querendo ou não, eles sempre voltam a falar comigo, sabe? E por isso que às vezes eu nem ligava, porque eu sabia que ela ia voltar a falar comigo. E foi o que aconteceu. Ela se afastou, passou um tempo sem falar comigo, e quando ela viu que minha mãe começou a falar de novo, ela voltou a falar. Mas, gente, é assim mesmo, sabe? É coisa de família, é assim.
É assim que as coisas são. E eu sou uma pessoa que eu nunca vou atrás de nada, eu nunca faço questão de nada, de nada. Então eu sempre espero o tempo das pessoas, sabe? Porque ainda mais quando eu sei que eu não tô errado na situação. Ela veio e falou comigo, pediu desculpas. E começou tudo de novo. Tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Se você olhar pra mim, se você olhar pro meu irmão, se você olhar pra minha irmã, pra minha mãe, nisso nós somos muito parecidos, porque a gente tem uma garra de seguir a vida realmente como se nada tivesse acontecido, sabe? Mas não é porque a gente finge que nada aconteceu, não. Se a gente lembrar, se a gente falar sobre o assunto, a gente desaba. Mas seguir, sabe? A gente olhar pra frente e seguir. Isso vocês vão ver que a gente faz muito bom, muito bem, porque a gente é assim, sabe? A gente tem essa força, essa coragem, essa. Tipo assim, a gente não pode parar, a gente se reúne, a gente conversa e diz, cara, vamos gravar, vamos fazer isso, e nós somos assim. Enfim, gente, então a explicação é essa, tanto do meu pai, que vocês pediram pra mim falar, como também da minha tia Ana, né? É, eu fico meio assim porque a mãe da minha tia, né, que é minha avó, que me criou, morreu muito cedo. Morreu com 49 ou foi 50 anos. Minha tia, se eu não me engano, minha tia tinha 37. É, minha família, infelizmente, muita gente morre muito cedo. Então, isso serviu de alerta pra mim também, sabe? Espero que tenha servido de alerta também pra minha mãe, para ela se cuidar. Todo dia eu digo isso a ela: neném, eu chamo ela de neném, você tem que se cuidar. Minha avó morreu de câncer no colo do útero, então a chance dela ter é grande, sabe? Então eu espero que isso seja sirva de alerta pra mim também, sabe? Procurar, como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, um dos motivos da morte da minha tia foi a obesidade, né? E eu já fui muito cheinha, né? Eu tinha problema para respirar e tudo mais. E eu sempre fico ali pegando no pé da minha irmã, que come muita besteira, da minha mãe, que graças a Deus entrou na dieta agora. E é isso, gente. A vida é um sopro, sabe? É um sopro. É um sopro. Eu fico tentando, eu digo, se cuide. Às vezes eu acho que eles me acham até chata, porque eu fico pegando no pé deles. Mas eu só queria, tipo assim, que Deus me desse um intervalo, sabe? De morte, de perda. Porque há um ano atrás eu estava sofrendo pela morte do meu filho. E aí, com um ano certinho, no dia, gente, no dia que o Sebastião faleceu, minha tia faleceu. No mesmo mês, com um ano, no dia que estava fazendo um ano que o Sebastião tinha morrido, eu soube da morte dela. Aí pronto, né? Aí pronto. Aí você já sabe. Enfim. É isso, gente. O vídeo foi esse. Essa é a explicação. Não fica me cobrando, não vou falar no assunto, eu não falo, sabe? Sabe, quando eu deixo caixinhas de pergunta, o pessoal fica, mostra foto com sua tia, mostra foto. Gente, eu não respondo, porque, cara, se eu tô bem, se eu tô naquele momento, por que você acha que minha tia vai querer me ver triste, desabando? Por que você acha que... Gente, eu sempre tenho muita saudade, muita, mas eu tenho uma visão da morte que eu acho que poucas pessoas têm, e se eu for falar aqui, muitos não vão entender. Mas na minha opinião, só dando uma pequena resumida, a morte é vida, sabe? Eu acho que o mundo que é mal, as pessoas são mal, egoístas, hipócritas. O mundo vai mal, a violência, guerra. Isso, nós que estamos aqui, nós que estamos sofrendo, pagando os nossos pecados. Quem morreu não tá mais devendo nada. Quem morreu tem crédito com Deus, tá livre. Esse é o pensamento que eu tenho. Então, assim, eu sei e isso que me conforta. Isso até que eu falei pro marido dela esses dias. Que ela tá num lugar bem melhor. Bem, bem melhor. Eu acredito sim, é a minha opinião, que ela tá perto da minha vozinha, que é minha mãe, né? Que é a mãe dela, que ela
minha tia, enfim, já tentou tirar a própria vida algumas vezes para se encontrar. Ela dizia que queria ficar perto de manhinha, né? Que é a mãe dela. E nem precisou. Deus é tão bom que ela não precisou tirar a vida dela, sabe? No tempo certo, no tempo de Deus. O dia dela chegou e eu acredito sim que ela tá perto da minha mãe, que ela tanto queria estar perto, sem precisar ter feito o que ela queria fazer, que eu acho muito errado a pessoa tirar a própria vida. Enfim, gente, se eu for falar aqui com vocês, a Maria vai dar muitas horas, porque eu tenho muita coisa para falar, muito, mas eu tô acompanhando agora, o que me resta é isso, né? Acompanhar o marido dela pra ver como é que tá meus primos, que éramos muito próximos, mas como ela era incapaz de criar os filhos, a mãe de moral, né, do marido dela que cria, e eu fico assistindo, eles estão enormes, tão grandes, foram bem cuidados. Graças a Deus, só um minuto. Aqui, cheguei em Veneza. Fala, comparece. Demais, mano. Até a pontezinha passarela, onde é a barbearia. Vá, homem, cuide, Saulo. Ah, só quis mostrar a você, para que eu Veneza aqui. Tchau. Beijo, tchau. Falando com o Saulo. Bom, pelo menos corta esse clima e eu consigo encerrar esse vídeo. Porque se eu deixar, eu vou falando e vocês vão dizer. Essa menina tá falando coisa por coisa. Porque eu começo um assunto e emendo no outro. Eu queria muito falar isso com vocês. Então, obrigada por ter me escutado até aqui. Agora vocês já podem deixar de ficar fazendo certas perguntas na caixinha, né? Lá no Instagram. Espero muito que vocês me deixem quieta, sabe? Sobre isso, sobre esse assunto, pra gente seguir nossa vida, levar adiante. Quando eu lembrar, quando eu chorar, não preciso gravar, sabe? Porque não é assim que as coisas são, não é assim como vocês acham que tem que ser. E quando eu me sentir mal, me sentir com saudade, eu tenho que gravar um vídeo, sabe? É o meu momento e é Deus e eu. E, enfim, gente. É isso. Um beijo com Deus. Tchau, tchau.